alguma tradição, estou vendo que está acontecendo. Israel, nosso irmão Israel, começou trazendo uma garrafa de água, né? Depois, na semana seguinte, um sacola com pão de queijo. Hoje, uma criança trouxe um som de desenhos, né? Então, eu quero encorajá-lo. Se você sentir no coração, pode trazer. Vou trazer uma bolsa, assim, para os presentes, né? Que carinho. Eu fico muito grato a Deus por esse privilégio, né? Amém? Olha, se você puder, eu faço assim um convite e encorajo, se você puder ajustar os seus horários, nossos jovens, líderes do Ministério de Adolescentes, estão em retiro desde sexta-feira, são 26 líderes nossos, não são os adolescentes, são líderes dos nossos adolescentes. Você pode dizer amém para isso? Talvez você nem os conheça, muitos deles. E eles estão a caminho, eles virão. Eles vão terminar o retiro aqui na igreja, com testemunhas. E está sendo muito, muito, muito bom. Para os antigos, é o nosso antigo módulo 2. Lembram-se? Nós fizemos aquela experiência profunda. Eles estão voltando e já recebi notícias, vão chegar aqui bem em cima. Se você puder, ajuste o seu horário e ouça-os, porque você vai ser encorajado. Assim que eles chegarem, nós vamos mudar a ordem do culto e passar para eles poderem expressar, né, com todo fervor, toda alegria. Então, se você puder, faça isso. Olha só esse verso que está, você não precisa nem procurar agora não, daqui a pouco vou te dar um texto para ficar aberto. Olha esse texto que está, você anota em casa, dê uma olhada, que está em Efésios capítulo 2, versículos 19. E diz assim: e assim vocês, gentios, isso está na linguagem de hoje, né, que eu peguei uma versão mais na linguagem de hoje, diz assim: e assim vocês, gentios, já não são mais estranhos perante Deus, mas membros da família de Deus. E eu coloquei assim numa cor diferente para chamar a atenção. Então a ideia, ou a verdade que está sendo exposta aqui é que do mesmo jeito que Deus, no Antigo Testamento, chamou para si um povo, isso vai lá atrás, né? Lá bem atrás, já com Abraão, ele começa, né? Chama, vou fazer de você uma grande nação. O nome Abraão, mesmo o seu nome, quer dizer um grande pai, depois pai de muitas nações. Então Deus já tem esse plano da sua família, de ter com ele. O pecado havia separado a criação de Deus, agora ele está trazendo de volta. E quando ele fala, vocês gentios, que até a vinda de Jesus, essa promessa estava atrelada, estava presa ao povo judeu. Mas a partir de Jesus, agora ele abre essa bênção para todos nós, você e eu. E aqui essa ênfase em ser membros da família de Deus. Se é um povo, cidadão desse povo, com cidadãos, ou seja, com os mesmos direitos que o povo de Israel possuía diante de Deus, agora é nosso direito também. E para nós olhamos para as Escrituras do Novo Testamento, nós vemos que há passos bem claros para serem tomados. Um deles é através do batismo. Profissão de fé. Nós cremos que se o batismo foi feito quando criança, há um momento como já adulto, que agora há uma proclamação pública. Aquilo que foi feito por fé pelos meus pais, hoje eu estou aqui para dizer que eu faço parte, assumir. Assim como no namoro, nós sabemos, né? Vem o namoro, né? Mas o namoro só fica oficial quando ele fala, né? Você quer ser minha namorada? Porque senão fica só naquele negócio de se gostar, olha para lá, olha para cá, mas não fala nada, né? E depois do namoro vai ficar namorando até quando, né? Não chega um dia que tem que pedir para ser noivo, né? Ainda é assim? Ainda é, né? Pedir para noivo, né? Um tempo gostoso que era aquilo que nós tínhamos com a casa do pai da moça, né? Ir lá e levar flores e tudo mais, né? E dizer, você permite, você dá a mão da sua filha em casamento? Ainda é assim, né? Mais ou menos. Precisava ser assim. Lá na casa do Reinaldo é assim. Então precisa, gente, nós precisamos entender que em relação ao povo de Deus tem que haver. As pessoas falam assim, mas para que ser membro? Eu sou membro do corpo de Cristo, eu venho, saio, nada desse negócio de compromisso, não, né? Você gostaria de ficar namorando a vida inteira? Namorando no bom sentido, mas você gostaria de ficar sem compromisso a vida inteira? Eu espero que você diga não. Chega um dia que eu quero casar, né? Vamos fazer isso de público, reconhecido, assumir. Mesma questão, o batismo é como colocar a aliança, né? A profissão de fé é o voto e o compromisso que é feito diante do povo de Deus. Mas não pare aí, Deus não só quer que você o conheça e venha fazer parte da família, e eu gostaria que, mandei muitas mensagens de texto para vários de vocês falando sobre a necessidade de tomar esse passo, de tornarem membros, colocarem aliança no dedo, fazer esse voto público.
Mas também Deus tem um outro plano paralelo, além de trazer você para a família, você vem do jeito que está, Ele tem um outro plano. Isso também, você não precisa abrir lá, mas se quiser anotar, anote aí. Está em Romanos 8, 28 e 29. Olha essa versão na linguagem de hoje. Olha como ela fica bonita. Muito bonito. Diz assim: Deus sabia o que estava fazendo desde o princípio de tudo. E esse verso vem depois daquele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Esse é o versículo 29, versículo seguinte. E a ideia, ou seja, Deus está usando tudo em nossa vida, tudo, até os nossos erros. Nada é desperdiçado. Deus usa tudo. Para quê? Ele sabia o que estava fazendo desde o princípio. Ele decidiu que aqueles que viessem até Ele, e Ele já sabia quem seria, se tornariam semelhantes aos seus filhos. Eu coloquei isso em amarelo também, porque dá um arrepio, né? Nós vemos o original, como nós deveríamos ser, e como nós vamos ser, o modelo final de nossas vidas em Jesus. Você quer saber como nós éramos antes do pecado? Olha para Jesus. Você quer saber como nós vamos ser quando Deus terminar a obra em nós? Olha para Jesus. Autor, consumador da fé. Acho que vocês não estão pegando, não estão entendendo nada disso não, né? Estou todo aqui arrepiado do pontinho do dedo até aqui a nuca. Tremendo! Deus tem um plano, transformar você à semelhança de Cristo. Cristo é assim, ele olha para Cristo, né? Aliás, gente, vocês passaram aqui na 21, já viram como é que aqueles murais estão ficando? Não está um negócio extraordinário? Eu vi aquelas fotos, eu pensei, como é que eles fazem isso? Aí ontem, sexta-feira à noite, Cláudio e eu estavam passando, já era noitinha, né, com luzes. Eu fiquei impressionado, porque tinha um retrato desse tamanho, que a pessoa olhava aqui, um artista, e fazia aquele retrato perfeito. Está tão perfeito que eu pensei que era foto. Se você não viu ainda, olha, vai em direção ao sul daqui, né? Para o carro, não vai dirigindo e olhando para o lado, não. Olha, você vai ficar impressionado. Estou falando das fotos. E eu fiquei, gente, como é que é possível um artista olhar para um quadradinho, uma foto, e fazer aquela coisa enorme ali na parede? Esse é o que Deus, eu sei o que Deus. Deus olha para Jesus e vai na sua vida assim, ó, pintando caráter, desenvolvendo. Aleluia! Esse é o plano de Deus. E nesse processo de trabalhar conosco, Deus tem um instrumento maior, tem um instrumento assim essencial, porque esse pintar, esse moldar, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E esse instrumento poderoso nas mãos usado por Deus é o próprio Deus, o Espírito Santo. Agora nós vamos ler o texto de Atos 2, de 1 a 13. Podemos ler? Aliás, não vamos ler. Eu vou apenas apontar alguns versículos, colocar na tela, mas quero que você abra aí, eu vou apenas fazer uma lembrança do que está no texto, né? Atos 2, de 1 a 13. Esse você deixa aberto, porque vai dizer assim para nós. Eu vou apenas dar uma pincelada, aproveitando o tempo, ok? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente veio um som, né, um ruído como se fosse de um vento muito forte. Línguas como de fogo vão aparecer e elas vão repousar sobre a cabeça de cada um. Se você ler o restante do capítulo, você vai saber que haviam 120 pessoas aí, entre os discípulos, os 11 homens e mulheres, esperando ao cumprir da promessa. E ao olhar para esse texto, que nós vemos, quando as línguas repousam, línguas como de fogo, aquelas línguas porque é a ideia de chama, né? Quando você olha para o fogo, não é? Não tem aquela ideia de uma chama assim? Aquilo é chamado línguas de fogo, né? Então aquela aparência de o fogo que está repousando, sem consumir, mas repousando sobre a cabeça. E eles começaram a falar em línguas que eles não conheciam. E ali havia uma multidão de gente. E aquele povo ouvia cada um deles falando nas suas línguas originais, no seu sotaque original, com os termos originais. E houve uma grande comoção. E eles olharam e pensaram assim, o que está acontecendo? Que alegria tremenda é essa? E eles vão dizer, estão embriagados. Nós sabemos que não era o caso.
E o próprio apóstolo vai explicar isso para eles. E é uma transformação extraordinária. Esse é o texto. Olha o que eu quero que nós vejamos nesse texto juntos aqui. Um poder que vem de fora, um poder que é para todos que seguem a Jesus, que abraçam ao Senhor Jesus, um poder que alcança todos que ainda não conhecem a Jesus, e um poder que embriaga, entre aspas. Então vamos ver cada um deles, e agora eu vou pegar um versículo para mostrar e nós conversarmos. Um poder que vem de fora. Vamos todo mundo ler esse versículo? Vamos lá? De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Para ressaltar, de repente, está aí em amarelo o quê? Veio do céu. Se você tem a sua Bíblia, coloque isso aí. Este mês e o mês de junho são os meses de formatura. Falar em formatura, no dia 18, nosso Daycare Center vai ter a sua formatura. Entre, pelo menos o Eric desse grupo aqui, né? Não sei se há mais meninos e meninas, né, que vão estar se formando naquele dia 18 aqui, o dia anterior ao Dia dos Pais, né? Então, vão estar celebrando. Mas se você olha na internet, se você tem amigos, a formatura em todo lugar, não é? Toda universidade, desde os pequenininhos, né, até as universidades tendo festas de formatura. E é muito importante. Essa semana eu fiquei tão feliz porque a nossa irmã Florência, sabe quem é Florência? Mãe de Helen e da... Não sabe quem é? Da Lisette. Ela está muito jovem, ela deve estar assim, um pouquinho menos que a minha idade, então ela está bem jovem ainda, né? Ela se formou pela Fairleigh Dixon University. Uma tremenda universidade, agora na terça-feira passada. Nunca é tarde demais. Né? Nunca é muito, muito bom. Fiquei muito feliz. Ela está aqui na igreja, está na escola dominical, provavelmente agora, ela estava no culto em espanhol, né? Mas formatura. Porém, toda formatura, se você já esteve em alguma para os seus filhos, ou amigos e conhecidos, há um tema que todo mundo usa. Qual é o tema? Você hoje, falo de maneiras diferentes, ilustrações, né? Você tem o futuro à sua frente. Tudo que você desejar, se já tem em você os recursos, a força, a capacidade de mudar o mundo. Já ouviram isso? Diz que você tem tudo, é um encorajamento, vai enfrentar a vida. Não importa os desafios, você vai mudar a sociedade, você vai mudar o país, você vai mudar o mundo. Vocês nunca ouviram isso? Presta atenção. Muda o preletor, a preletora, mas a mensagem é sempre a mesma. Inclusive, há um poema, David Frost, um clássico inglês, que você é o capitão da sua vida. Você resolve. A palavra de Deus vai na contramão dessa ideia. Não existe a possibilidade de nós sermos transformados de fora para dentro. Foi necessário que o Senhor Jesus deixasse a sua glória, tomasse a forma de homem, habitasse entre nós, se esvaziasse e viesse ao nosso encontro para que nós pudéssemos ser transformados. O poder para nós nos tornarmos como Cristo não vai dar certo se for baseado na nossa força. Nós precisamos dessa intervenção sobrenatural. Essa intervenção para nos tornarmos filhos de Deus. E essa intervenção para sermos feitos semelhantes a Jesus. Você está me acompanhando? Sem o Espírito Santo olhando para Jesus e na nossa vida trabalhando, nos fazendo como Ele, isso não vai acontecer. Vocês estão assim pensativos, né? Esse poder vem de fora. Ele veio do céu. E ele é extraordinário. Olha só, a ideia do vento. Jesus mesmo falou que o vento não é só para onde quer. Nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Nós não sabemos quanto tempo fica. Sabemos da sua força. Sabemos do seu poder. Muda tudo. Então é uma imagem, mas dentro desse texto ainda, para você ver como é poderoso esse poder que vem de fora para nos transformar, ele diz assim, olha só, ainda no versículo agora vamos para o versículo versículo número 3, vamos lá todo mundo junto? E viram o que parecia línguas de fogo,
que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Imagine, línguas de fogo na cabeça de cada um, sem queimar. O que te lembra isso? Uma vela, que mais? Na Bíblia. O que te lembra isso? Um fogo que não consome. Moisés, quando antes? Na sarça ardente. Lembra-se que Moisés estava no deserto e Deus o chama para mudar a direção da sua vida. E quando Moisés chega a um lugar, o que ele vê? Ele viu uma sarça, um arbusto, né? Ardente. E o Moisés fica assim, boquiaberto. Por quê? Aquele arbusto não se consumia. É a presença de Deus que transforma tudo de maneira extraordinária, porém não destrói. Imagine, o poder que vem de fora é aquele poder que Deus vai usar para transformar você e a mim. E ele não vem de nós, ele vem de dentro para fora. E o poder de Deus faz com que cada um de nós se torne uma sarça ardente. Aleluia, você não está sentindo nada disso? Ai, ai, ai. Imagine, um foguinho de Deus. O poder e a presença do Espírito Santo transforma o crente em uma sarça ardente. A gente vai por aí queimando. Mais nós queimamos, mais o nosso redor vai sendo incendiado pela presença de Deus. Aleluia. Ah, Senhor. Mas eu tenho melhores notícias ainda. Então esse poder vem de fora e vai fazer de você um foguinho de Deus, né? Um fogo de Deus. Fala foguinho porque parece que é sem poder, né? Um fogo de Deus, uma sarça ardente. Moisés, o Senhor está dizendo para você, é isso que eu quero para você. Estou fazendo essa obra. Um poder para todos. E só para ficar bem claro, todos ficaram, vamos ler isso todos juntos, vamos lá? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Poder para todos. Quantas pessoas estavam reunidas aí? Vamos ver se vocês se lembram. Quantas pessoas estavam reunidas? Entre os 120, quantos apóstolos? 11. Os apóstolos foram especiais, não foram? Por quê? Chamados por Jesus. Você já imaginou que chique, que honra Jesus chamar individualmente Pedro, André, Tiago, João, Mateus, cada um deles, né, chamando-os para serem discípulos? Você gostaria de ter sido chamado por Jesus diretamente? Oh, lógico. Você gostaria de ter sido ensinado por Jesus? Gente, andar com Ele 24 horas por dia, 7 dias por semana, por 3 anos. Você gostaria de estar nessa escola? Você gostaria que no final do próprio Jesus, ele te desse assim, na formatura, né? Ele te desse o diploma de andar com ele 3 anos? Você gostaria? Então, deixa eu perguntar, entre os 120, quais eram os mais importantes que estavam ali? Todos, já respondeu pelo Espírito Santo, certo, né? Mas do ponto de vista humano, entre os 120, quem eram os mais capacitados que estavam ali? Os 11. Mas quais foram os que receberam essa língua como de fogo sobre as suas cabeças? Todos! Há um erro terrível quando nós pensamos, essa questão de ser um fogo ardente é só para o pastor, é só para os líderes, só para a gente que tem ministério, são para alguns no corpo de Deus. Esse homem de oração, essa mulher de oração, aquele profeta, aquele outro. Gente, isso não é a verdade. Essa vida sobrenatural são para todos. Vocês não estão gostando nada disso aí? Não estão acreditando nisso? Para todos. Não está limitado a apenas um. Às vezes nós caímos na rotina de pensar que o poder de Deus é só aos domingos. A gente vem ao culto, vai embora. Não. Você foi chamada para ser essa sarça ardente todo o tempo. Onde? No lar, na escola, no trabalho, onde quer que seja, não desliga. Todo o seu tempo alerta, essa vida tremenda, esse poder que está, né? Então, olha só, o poder e presença do Espírito Santo são para todos os crentes, e não somente para os pastores e líderes de ministério, para todos. Amém? Amém. Então, isso é para nós, é para você também. Mas há mais ainda para nós, olha só.
Um poder que alcança todos. Então o poder não é só para os especiais, para todo mundo. Mas esse poder também alcança todos que estão do lado de fora. Não só para todos que estamos dentro. E diz assim, e atônitos e maravilhados eles perguntavam, mas olha só, atônitos e maravilhados eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Quem são os galileus? Pode me dizer, quem são os galileus? Hã? Pessoas que nasceram, gente da Galileia, como ser gente do sul do Brasil, gente de Minas Gerais, gente do Rio de Janeiro, ou do país X ou daquele, certo? Uma região. Algo muito interessante aqui, Jerusalém é o centro de onde começa essa revolução, né, do Espírito Santo. E em Jerusalém estava ali o templo, e ali havia os fariseus, havia os saduceus, os sacerdotes, né, os religiosos. Os galileus eram pessoas que não eram desse grupo. Ele está mandando uma mensagem, ele vai trazer gente, a maioria deles pescadores, lá de uma região, lá no norte. Aliás, Nazaré também, onde Jesus nasceu, mesma ideia. A palavra de Deus está dizendo o seguinte, olha, o Senhor vai usar aqueles que o mundo pensa que não serve para nada. Aqueles que já foram colocados de lado. Aqueles que sabem que não são capazes. Então nós temos que entender que nós somos matéria-prima para sermos usados por Deus. Seja confortado com isso. Agora, os galileus tinham uma maneira de serem identificados. Sabe por quê? Porque eles tinham um sotaque. No Brasil não temos sotaques das regiões diferentes? Você quer ver um sotaque diferente? Conversa com a Ângela um pouquinho. Você vai ver um sotaque bem diferente. Olha só, não falei com você? Oh, coisa boa, né? Há um sotaque, né? E você vai indiferente, quer falar do Rio de Janeiro, falar com a Mônica, né? Você vai ver todo esse pessoal diferente, né? Então, você tem uma ideia. O povo imediatamente entendeu o seguinte, olha, não são galileus, como é que eles sabiam? Pelo sotaque, pela maneira de falar. E aqui eles vão fazer uma conclusão. Então, como os ouvimos, cada um de nós, como? Em que sotaque? Em nossa própria língua materna. O milagre foi, gente, não estou entendendo. Tinha que falar com uma pessoa lá de Recife, né? Lá de Pernambuco, mas olha só, quando está falando, o que eu estou ouvindo? Estou ouvindo como um carioca, como um paulista, como lá do sul do Brasil, notou a diferença? Londrina, ou o que seja, né? Como é que é possível? Qual é o ponto, pastor? Haviam pelo menos 16 línguas representadas ali. Qual é o ponto? Eu creio que o ponto é dizer o seguinte, ouça, não há barreira de cultura, não há barreira de nível social, não há barreira de língua, de cultura, de país, de nada. Todas as barreiras irão cair quando você e eu estivermos sendo moldados pelo Espírito Santo de Deus. Todas as barreiras. Aliás, quando é que as barreiras, culturas e línguas começaram? Na Bíblia, onde começaram? Na Torre de Babel, não é isso? Você vai lá na Bíblia, você vai ver logo no capítulo 10, Torre de Babel, a separação. Todo mundo, cada um para o seu lado. Agora, com o Espírito Santo, é a destruição da Torre de Babel. A presença e o poder do Espírito Santo na vida do crente desfazem a maldição da Torre de Babel. A separação, as barreiras de língua e cultura são desfeitas. Irmãos, é muito complicado o ministério que nós temos abraçado aqui no CCP, de ser uma igreja com muitas faces. Não é só para ter gente diferente, não. É para dizer que não existem aos olhos de Deus, não existe tribo, não existe nação, não existe cultura, não existe cor da pele, não existe idade, não existe nada. Nós somos todos, diante de Deus, o mesmo, amados filhos e filhas de Deus. Você entende isso? E quando você abrir a sua boca, quando você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, essa brasa viva, você vai falar, você vai alcançar todas as idades, você vai alcançar todas as culturas, você vai alcançar todas as línguas. E nós estamos sido assim, como massacrados a pensar que não, eu tenho que me especializar. Eu vou trabalhar só com jovens, ou trabalhar só com crianças, ou só com americanos, ou só com brasileiros, ou só com hispanos. Isso é uma maldição de Babel. Com o Espírito Santo diz que nós somos um no Senhor e nos entendemos. Porque a gente pode falar com o sotaque de Recife, mas eu vou ouvir no sotaque de São Paulo.
porque o Senhor faz assim conosco. Notaram isso? Vamos terminar? O Espírito Santo é mais que isso. Ele é um poder que embriaga o crente. Eu sei que para vocês é muito difícil poder entender essa questão de embriaguez, né? Se eu perguntasse, o que é uma pessoa embriagada? Vocês vão saber, porque vocês não bebem, né? Então eu sei que vocês não sabem, não poderiam me dizer, né? Então faça uma força, assim, para imaginar. Atônitos e perversos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam muito vinho. Algumas pessoas fariam, eles estão bêbados. O Pedro vai dizer, não podemos estar bêbados, porque é muito cedo de manhã, né? Apesar que você sabe que o embriagado não tem hora, né? Já com o café da manhã, já põe o café e uma ajudazinha aí, né? Mas quando uma pessoa está embriagada, gente, me perdoe, porque às vezes alguns de vocês podem estar trabalhando com situações, pessoas estão com vício e lutando, né? E é uma coisa muito triste. Mas quando a pessoa está embriagada em geral, vamos pegar assim no nível mais básico, né? Numa festa, por exemplo. O que acontece? A pessoa tomou um pouquinho demais, o que acontece? Ok, nós nos escandalizamos, mas a pessoa que bebeu, começa a falar o quê? Bobagem. Fica bobo, não fica? Não é verdade? Alegre, e fala que não devia. Não é verdade isso? Eu estou inventando? Aliás, você sabe que existe essa ideia, né? De que o bêbado bebe para quê? Para esquecer. Esquecer de quê? Dos problemas. Porque quando ele bebe, ela bebe, o que acontece? Os problemas ficam para lá, né? Então o bêbado, vê se você me acompanha aqui, o bêbado bebe para se esquecer da realidade. Por que esse povo pensou que aqueles irmãos 120 estavam embriagados? Porque eles ficaram alegres. Eu estava olhando quando a gente começou a cantar aqui, que o Reinaldo não deu conta do pula-pula, né? Não foi? Eu estava olhando aqui na frente, estava aqui a Renata, estava aqui nessa irmã, né? A Ana Letícia pulando e vai, e sobe e desce. Eu falei, eita, os ossinhos aí, tudo tem que equilibrar, né? Que assim, depois do Reinaldo, a minha idade dele, assim, quando ele chega, quando a gente pula, quando a gente desce, já não cai no mesmo lugar, né? Ainda cai. Aquele povo estava alegre, eles olharam e viram, gente, que coisa, tão bêbados. Eu tenho uma grande notícia para vocês. Quando o Espírito Santo de Deus está queimando na nossa vida, a gente fica embriagado. O próprio apóstolo Paulo já entendeu isso. Ele falou assim, não vos embriagueis com vinho, mas o quê? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele entendeu isso bem. Porque quando está embriagado com vinho, você bebe para esquecer. Mas quando você está embriagado com o vinho, você se embriaga para se lembrar. Lembrar de quê? Da realidade. O bêbado bebe para se esquecer da realidade, mas o crente cheio do Espírito Santo, ele se lembra da realidade. Que realidade é essa? O bicho está comendo aqui fora, mas quem é que está comigo? Deus está comigo. Olha só, gente, algumas promessas que você precisa se lembrar. Você tem que estar embriagado com o Espírito Santo mais vezes. Olha só, o crente que é embriagado pela presença do poder do Espírito Santo se dá conta e toma posse da realidade. Que realidade é essa? Vamos falar? Vamos juntos falar. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Gente, está na luta, está lá no sufoco. Ele fala, mas já não sou o mesmo, porque em Cristo eu sou uma nova criatura. Aleluia. Olha outra aqui. Está maior adversidade, sendo atacado de todos os lados, enfermidades, situações, finanças, relacionamentos. Mas aí naquele momento eu me lembro, o quê? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Oh, aleluia. Olha essa outra aqui. Oh, gente, estou sendo acusado, julgado, maltratado. Mas naquela hora, em vez de se esperar, o que você se lembra? Cheio do Espírito Santo. Vamos lá? Quem intentará acusações contra o Filho de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Quando você se sente assim lá embaixo, rejeitado, ninguém me ama, ninguém me quer. Acho que tem até uma música desse jeito, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, né? Eu estou aí lá no porão. Aí você se lembra de quê? Vamos lá? Quem nos poderá separar do amor de Deus? Somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Você já entendeu?
Reinaldo estava falando que passa aqui toda semana, eu falo assim, dá uma esfregadinha aqui, passa um pouco dessa energia que você tem aí, né? Porque o crente é essa sarça que não se consome, mas essa força não vem de nós, ela vem de fora, e é o poder do Espírito Santo em nós, porque quando estamos cheios do Espírito Santo, ele diz o seguinte, ó, a situação está preta não, está brava lá fora, está terrível, mas aqui dentro de mim está aquele que é maior que tudo. Irmãos podem vir da nossa equipe de louvor. É maior, gente, é demais para nós. Muito, muito bom. Ele anima o nosso coração cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Então vamos lá, gente. Quem poderá nos separar? Pergunta para mim assim, pastor, pergunta para mim. Pastor, falem. Nós podemos cooperar com o Espírito Santo? Eu estou tão feliz que vocês perguntaram, gente. Eu pensei que vocês nunca iam perguntar isso. Que dia esse dia de hoje, que bênção. Podemos cooperar sim. Eu quero dar a vocês alguns conselhos práticos. Lembra, o poder vem de fora, mas você pode ajudar. Anote esses versos para você ler em casa. Primeiro conselho. Você quer estar cheio do Espírito Santo de Deus? Só chega diante dele e peça, né? Mas olha, ajude. Dá uma ajuda aqui. Que ajuda? Abandone a forma de viver antiga. Anote você ler em casa. Essa é a versão na linguagem de hoje. Quanto à forma de vida que levavam anteriormente, mudem os hábitos. Que se devem desfazer dessa velha natureza que vai apodrecendo na sua própria imoralidade, nas suas ilusões. É uma ilusão, gente. Não sigam essa vida. Abandone a vida antiga. Muda a semana, muda os horários, muda a atitude. Olha outra aqui. Mude sua maneira de pensar. Ainda na linguagem de hoje. E que o vosso entendimento se renove nas atitudes a tomar na vida. Lá em Romanos nós vemos mais ainda claro. Não se conforme com os padrões. Não defina a sua vida de acordo com os padrões e costumes deste mundo. Mas sejam como gente diferente. Sarças ardentes, gente que tem o poder que vem de fora do céu para a nossa vida, através da renovação da vossa maneira de pensar. Então, abandona a vida antiga, muda a sua maneira de pensar e, finalmente, revista-se do novo ser. Devem revestir-se do novo homem que é criado por Deus e que se manifesta na verdadeira justiça e de santidade, e na santidade. É como se fizesse o seguinte, olha, arranca fora o velho e põe o novo em nome de Jesus. A palavra de Deus nos fala que eles falavam nas línguas de cada um, língua materna, sotaque direto. O que eles falavam? Das maravilhas de Deus. Há muitas maneiras de nós entendermos isso. Eu creio que no Antigo Testamento, se você olhar os Salmos, todas as vezes que os Salmos estão bendizendo a Deus, o que eles falam? Qual é o assunto dos Salmos? Vocês se lembram? Os louvores a Deus. Quais são os assuntos? O universo, a criação, né? Toda essa parte que é visível. Mas há um assunto que está sempre nos Salmos. Todo Salmo você vai pegar um pedacinho, dizendo o quê? Como nós éramos e o que Deus fez por nós. E os salmistas vão contando, aí Deus veio, nos ouviu, Ele nos trouxe, Ele usou fulano, a água da pedra, Ele abriu o mar, Ele fez, vai contando a história. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o que deve acontecer conosco? O que vai impressionar os outros? Que nós começamos a declarar quem Deus é. Não só queremos conhecê-lo mais, mas ao mesmo tempo dizer, Senhor, olha só, exalto, levanto, lembro onde eu estava e o que o Senhor fez, como me trouxe com a mão, e vai falando isso. A palavra de Deus diz assim, olha, não existe mistério, você não precisa ir para um lugar longe, você pode aqui agora, nesse momento, dizer, Senhor, eu quero conhecê-lo mais. Santo Espírito, vem, preenche o meu ser, vem, brasa viva, sarça ardente, venha ser realidade na minha vida. Se você fizer isso, o Senhor vai tomar você e transformar você. Imagina, aquela foto pequenininha, olhando para Jesus, aquele quadro enorme que o mundo vê. É o que Deus quer fazer com você. Posso orar com vocês? Fechem os seus olhos.
Pai querido, Santo Deus, já entendi. O Senhor está mudando a minha vida, o Senhor está mudando o meu ser. E o modelo, o original e o resultado final são Jesus. Que coisa linda, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já me concedeu o Espírito Santo, que esse artista principal, modelando, esculpindo, transformando o meu ser. Pai, nós nos abrimos diante do Senhor, dizemos: Pai, queremos conhecê-lo mais, Senhor. Então, Senhor, aqui nessa manhã, quase tarde, ouça o nosso clamor. Quando nós abrimos nossos braços, levantamos a nossa voz, ó Senhor, encha-nos com a Tua presença, Senhor. Embriaga-nos com a Tua presença, e nós vamos contar, cantar, falar das maravilhas que o Senhor tem realizado em nós, em nossa jornada de fé, ó Pai. Opera aqui com poder, Senhor. Pai, Santo Espírito, vem sobre cada um presente aqui nesse momento, em nome de Jesus. Ficamos de pé, irmão, vamos cantar esse louvor. Vou pedir, se vocês puderem, você só olha para frente, levanta os seus braços, levanta a sua voz, e esse cântico seja uma oração. E se você estiver com os braços levantados, a voz alçada, você sentir, Senhor, esse calor especial,